Deus seja louvado. Aqui do canal de Evangelismo Irmão Raul Simões, eu gostaria de saudar a todos os inscritos e aqueles que vão ouvir esta pregação com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus, Shalom. Sei que existem muitos que escutam, que não são inscritos. Eu gostaria de gentilmente pedir, se você sentir, de se inscrever e ativar o sininho. Isso nos ajuda muito, é muito importante para nós, para que o Evangelho, a palavra da pregação que eu faço aqui, possa atingir mais pessoas, entende, irmãos? Todavia, você é livre para fazer o que você sentir, que ninguém obriga ninguém a fazer nada, ok, irmãos? Irmãos, nós vamos ler com a ajuda de Deus, então, no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, aonde diz, no versículo 8, aonde diz a viúva de Serepta. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria de explicar para os irmãos que Elias estava, antes de chegar em Serepta, ele estava em um ribeiro de Quiriate, onde ele estava sendo alimentado por corvos que levavam para ele aquilo que ele tinha necessidade para se sustentar. Levavam carne, traziam pão e carne pela manhã. Eram animais ou aves que levavam aquilo para ele. E levavam aquilo limpo, puro, como uma ave, irmão. De tal nome, corvo. Todo mundo sabe que um corvo é um animal que não é um animal limpo. Todavia, o Senhor, quando quer purificar alguma coisa, Ele purifica, irmãos. Certo, irmãos? Então, Deus permitiu, né, que os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E ele bebia da água do ribeiro de Querite. Querite, no original hebraico, significa um corte, uma separação. Era um desfiladeiro, uma torrente, ou um riacho de inverno, vamos dizer, um ribeiro, certo, irmão? Então chamava Querite, era um corte ou uma separação. Podemos entender que Deus colocou Elias ali naquele lugar de um corte e de uma separação. Se nós formos olhar com a visão espiritual, dá a impressão que Deus queria tirar, cortar as arestas de Elias, alguma coisa que estava nele que ainda precisava ser corrigida. Isso segundo o entendimento que Deus me dá agora, certo, irmãos? Porque ele estava num lugar onde ele estava ali, escondido, e durante aquela primeira parte da seca dos 3 anos, está escrito aqui mesmo onde nós estamos lendo, ele é 1 Reis 17, mas no versículo 3 ao 5, nós vamos ver o versículo 3 ao 5, nós vamos ver, então, irmãos, que conforme está escrito aqui, ele foi para lá por causa da seca, certo, irmãos? Que o Senhor não deixou faltar nada para ele. Agora, entrando dentro do texto que nós vamos ler, nós vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus. Versículo 8 de 1 Reis. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e disse-lhe: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse-lhe: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai
e faze conforme a tua palavra. Porém, faz isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-me-o para fora. Depois farás para ti teu filho, porque assim te diz o Senhor teu Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Somente até aqui é o assunto que Deus nos traz. Tem mais assuntos dentro desse texto, mas é o assunto que Deus nos traz. Conforme a palavra que Deus colocou na boca daquele homem, houve então ali, irmãos, um movimento muito grande de Deus, uma multiplicação, que aqueles que não creem, até que não conseguem compreender os mistérios e os segredos de Deus, podem achar que isso é um conto, uma fábula, mas não, isso aconteceu, ficou registrado nas Sagradas Letras, e nós com toda a convicção podemos pregar, porque temos o sentimento de fé dentro de nós, que aquilo que Deus fez não pode ser ignorado ou, vamos dizer assim, desprezado, se achando que aquilo foi uma fábula. Foi coisa que Deus fez, são coisas que Deus faz até o dia de hoje, conforme a necessidade de cada um. Podemos dizer que muitos já receberam milagres semelhantes a este. Eu sou testemunha viva, embora vocês possam não acreditar, mas já vi muitas coisas referentes a multiplicações. Porém, irmãos, o que nos traz bem claro é que Elias estava num lugar aonde o Senhor permitiu que ele ficasse e de repente o ribeiro secou. Ele precisava ter uma luz para onde ele iria. Olhando para o contexto daquilo que nós estamos lendo, se fosse nos dias atuais que vivemos, alguém já iria julgar Elias, ia dizer, olha, ele vai na casa de uma viúva. Imagine no século que nós vivemos, alguém passando uma necessidade e ao invés de procurar alguém que tem um recurso maior para poder ajudar, vai na casa de uma pessoa viúva que só tem um filho e que ainda não tem nada em casa. Esse homem seria julgado, seria, vamos dizer assim, até mesmo mal falado, porque poderia ser chamado de um aproveitador, porque está indo na casa de uma mulher viúva, que só tem um filho e que não tem nada para comer. Mas vemos como Deus trabalha de uma forma, irmãos, que vem ao contraditório do pensamento humano. Deus não tira da onde tem. Deus tira da onde não tem. Ele pode tirar da onde tem também, porque para ele tudo é possível, porque tudo é dele. Mas quando ele quer, ele faz da forma que ele quer, e nós não questionamos, irmãos, aquilo que o Senhor quer fazer com referência à sua palavra, porque as coisas de Deus, no momento em que estão acontecendo, às vezes nós não entendemos, não conseguimos compreender o mistério daquilo que Deus está falando. Vamos entender depois. Aquela mulher era uma mulher temente a Deus e ela precisava de um socorro. Talvez fosse dentro daquela cidade uma das únicas pessoas, não estou generalizando, mas talvez dentro daquela cidade fosse uma das únicas pessoas que clamasse a Deus com sinceridade. Então, ela não tendo mais recursos, Deus sabe o desespero que estava no seu coração. E por motivo do seu desespero, Deus enviou a ela o profeta. Porque Deus conhecia o que estava no coração dela. Deus sabia que ela acreditava em Deus. Deus sabia que ela tinha fé. Deus sabia, porque Deus conhece tudo, irmãos. E quando chegou naquele lugar que ele encontrou aqui, Elias encontrou aquela mulher apanhando cavacos, pedacinhos de lenha, pedacinhos de galhos de árvores, enfim, cavacos de lenha para colocar no seu forno, para aquecer ali então a massa, o pão que ela ia cozer, que ela ia assar, vamos dizer assim.
não sei se a palavra seria essa, mas enfim, o pão que ela iria fazer. Porém, quando chegou naquele momento, irmãos, ela poderia dizer, não, de forma alguma, só tenho esse pouquinho, não vou dar. Ela retrucou um pouco, ela diz, meu senhor, só tenho um pouquinho de farinha, só tenho um pouquinho de azeite. O que eu vou fazer agora é para mim e para o meu filho, eu sou uma mulher viúva. E de repente, senhor, o que vai acontecer? Eu vejo que tudo isso que está ocorrendo vai trazer prejuízo para mim. Mas o profeta disse para ela, estou falando numa linguagem mais popular, o profeta disse para ela assim, olha mulher, vai, faz tudo que você tem que fazer, mas faz primeiro para mim. Porque assim te diz o Senhor, da panela, não é? Assim, vive o Senhor, ou melhor, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno e traz-me para fora, depois farás para ti teu filho, porque assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até que o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aquelas palavras, irmãos, poderiam ser levadas ao vento e aquela mulher poderia não acreditar. Mas aquele que tem a fé, irmãos, dentro do seu coração, a fé verdadeira, a fé que remove montanhas, a fé que faz aparecer aonde não tem, estava no coração daquela mulher. Então ela fez justamente aquilo que ela ouviu, porque ela creu não no homem que falava, mas ela creu na palavra que saía da boca dele. Porque ela percebeu ou sentiu no seu coração que aquela palavra não vinha do homem, mas ela vinha de Deus. E quando ela fez aquilo tudo, nós não sabemos o que aconteceu dentro da sua casa, qual foi o diálogo entre ela e seu filho. Uma coisa é que deve ter tido um diálogo, deve ter tido uma conversa entre ela e o filho, porque diz que o profeta ficou do lado de fora. Quem sabe o filho não ficou questionando a sua mãe, mãe, eu estou com fome, mãe, eu quero comer. Imagine a luta que ela não passou dentro da casa. Porque uma criança com fome, ela não quer esperar, irmãos. Mas ela teve que tentar apaziguar as coisas. Irmão, irmã, muitas das vezes nós temos que tentar apaziguar as coisas. Nós não podemos ser como aqueles que são inflamadores, que inflamam o mal, mas nós temos que ser apaziguadores, que a nossa condição espiritual seja como se fosse um bombeiro, e nós apagamos a chama para que depois nós possamos resgatar aqueles que estão ali sendo sufocados. E muitas das vezes um bombeiro, ele tem que entrar no meio da chama, apagando a chama, para salvar as pessoas, as vítimas, para que não sejam queimadas pelo fogo. E assim, aquela mulher também tinha que, dentro daquela casa, apagar aquele comentário, talvez do seu próprio filho, não está escrito, ou até da sua mente, para que não fosse queimar o plano de Deus. Se alguma coisa quer queimar o plano de Deus na tua vida, saiba que o Senhor não vai permitir, porque todo plano e projeto de Deus será realizado na vida daquele que crê, independente do teu inimigo querer ou não querer. O que é de Deus sempre prevalecerá. A farinha na panela do homem de Deus, por mais que alguém queira trancar, aleluia, a tua panela, por mais que alguém queira fechar, aleluia, a botija do azeite que está dentro de você, ninguém consegue fechar a torneira que Deus abre, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Se Deus na tua vida, irmão ou irmã, abriu uma torneira de dispensar a água da vida para aqueles que têm sede, saiba que esta torneira o homem não conseguirá fechar. Se você foi escolhido para cantar, você vai cantar. Se você foi escolhido para tocar, você vai tocar. Se você foi escolhido para dar glória, você vai dar glória. Se você foi escolhido para anunciar o evangelho e a sabedoria e a ciência de Deus, ninguém
nesta terra e nem em lugar algum poderá impedir, porque Deus é quem te escolheu. E se Ele te escolheu, não importa que haja pouca farinha na tua panela ou pouco azeite na tua botija. Ele tem poder de fazer subir o azeite e acrescentar a farinha e fazer com que você seja um dispenseiro, mesmo no momento em que você se sente só, mesmo no momento em que parece que ninguém te ouve. Deus usará de ti, irmão e também irmã, na tua pequenez, na tua humildade, tirando todas as arestas, para que você entenda que você não precisa de títulos humanos, nem de nada desta vida para falar de Jesus Cristo. Você só precisa ter a farinha, que é a palavra, e o azeite, que é a virtude. O restante é tudo vaidade, é tudo aresta, é tudo cortado. Bendito é o nome santo do Senhor, porque o ribeiro da água da vida jorra no teu coração, cujas correntes alegram a cidade de Deus e as moradas do Altíssimo. Dá glória a Deus e creia que o Senhor não te abandonará e nem te abandonou. Podem muitos ter abandonado a você, muitos ter abandonado a tua família, muitos ter abandonado a tua casa, muitos ter abandonado, aleluia, até mesmo, aleluia, a tua pessoa, eram teus amigos, não se distanciaram de você por causa das tuas maneiras, dos teus atos, não que sejam pecaminosos, mas porque seus atos demonstram a realidade do evangelho são, do evangelho puro, e muitos, por não quererem que se manifeste este evangelho, te ignoram e maqueiam você como um mau, como um homem perverso, como um homem apóstata. Mas creia que Jesus Cristo estando dentro de você, sempre haverá farinha e azeite, e você sempre será um dispenseiro da bendita e eterna e santa Escritura, palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aquela mulher fez tudo aquilo, deu para o profeta, e o profeta então disse para ela: pode agora entrar, porque já está tudo certo. Quando ela entrou, ela abriu a panela, tinha bastante farinha, ela abriu a botija, estava cheia de azeite, e diz a palavra que enquanto não terminou a seca, ela comeu e daquele pão, bendito é o nome santo do Senhor, até o dia em que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, fez vir chuva sobre a terra. Então, irmão, não tenha medo da seca que você está vendo em determinadas denominações. Estamos vendo secas, irmão. Estamos vendo homens que estão ficando secos espiritualmente. Já não tem mais farinha, já não tem mais azeite. Buscam no fundo do tacho, mas não conseguem achar. Ainda que tenha algumas migalhas que por misericórdia Deus distribui para o povo não morrer, mas você começa a sentir que o homem está ficando vazio. Mas o Senhor diz para você: este pouquinho que cai dentro do teu cântaro, o que cai dentro da tua vasilha, que é o teu coração, Deus fará multiplicar para alimentar a tua alma. Tu não perecerá no deserto das desilusões, nos caminhos das tentações, nos lugares sombrios da incredulidade, porque aonde houver a tua comunhão com Deus, haverá luz. Aonde houver a tua comunhão com Deus, haverá água. Aonde houver a tua comunhão com Deus, em nome do Senhor Jesus, de Yeshua HaMashiach, haverá pão para matar a tua fome. Então continue a tua lida. Não olhe, aleluia, para aquele que te vem dizer alguma coisa no teu ouvido, que você não tem mais nada, que Deus não está com você. Verifique a tua panela, verifique a tua botija, vê se não tem azeite. Tem, é porque alguém fez crescer. E este azeite não vai parar de crescer até a volta de Jesus Cristo. Porque quando ele vier, então subiremos com ele e cearemos com ele e reinaremos com ele em eterno e cantaremos o cântico da vitória. Que esta palavra sirva de ânimo para você que foi desprezado, jogado fora e lançado. Que esta palavra, aleluia, seja para você uma palavra de multiplicação, uma palavra de, aleluia, espiritualmente e até materialmente. Porque aquilo que você precisa na vida terrena, se você entregar na mão de Deus,
Deus não precisa se usar daquele da onde você veio. Deus usou até dos corvos para levar alimento para Elias na beira do ribeiro de Quiriate, porque Elias tinha que tirar dele aquelas arestas. Qual eram as arestas? Ele achava que só aquele povo que estava com ele poderia sustentá-lo, aquele povo que ele pertencia, a nação que ele pertencia. E Deus mostrou para ele que quando Deus quer usar, ele usa de quem ele quer. Guarda esta palavra e seja íntegro, seja fiel a Deus em Jesus Cristo, para que no dia da redenção eterna possamos todos nós herdar a coroa eterna no céu e cantar o cântico da vitória. Deus seja sempre louvado. Amém.